Olá, aluno, você que prestou a prova do SEAG hoje, você encontrou uma prova que manteve o padrão dos últimos semestres, houve apenas uma pequena diferença. Neste semestre, houve 2 textos, como é o padrão, só que destes 2 textos não houve a divisão 10 questões para cada. O primeiro texto teve 11 questões e o segundo 9 questões, o que não traz muita diferença na resolução da prova como um todo. Os temas não foram tão atuais quanto esperado. Esperava-se que a prova tivesse textos de agora, mais recentes, dos meses de março, abril e maio de 2009. O primeiro texto da prova foi de setembro de 2008, que falava da crise financeira nos Estados Unidos. E o segundo texto foi de fevereiro de 2009, falava a respeito de Kosovo. Era importante que o aluno aqui tivesse o conhecimento prévio desses assuntos para poder ter mais tranquilidade na leitura. Daí a gente sempre recomenda, olha, as aulas são importantes, porque é bem nas aulas que a gente trata desses temas com atualidades, é bem nas aulas que a gente te informa o vocabulário específico a respeito dessas aulas, desses textos, e é bem na aula em que você ganha familiaridade com o texto para fazer a prova num tempo que seja bom, porque esse é um problema grande nessa prova. Nem tanto a resolução toda, mas, só de inglês, a resolução da prova como todo, 20 questões, com 2 textos pesados, dentro de tantas outras matérias que você precisa resolver, esse é um desafio grande do aluno. Então, eu acho que dessa vez o maior complicador da prova foi a questão da administração do tempo de inglês com outras matérias nesse exame do SEAG. Nessa prova, houve o escalonamento das questões, quer dizer, questões fáceis, médias e difíceis. Questões que tinham respostas diretas extraídas a partir do texto e questões que eram interpretativas de trechos específicos do texto e também mais gerais do texto. E aí tem uma dificuldade que o aluno, ele não sabe muitas vezes qual alternativa escolher, porque a interpretação ela pode ser um pouco subjetiva. Isso é verdade. Eu também não tenho certeza de tudo que eu li se bate exatamente com o que o examinador pensou. Eu fiz aqui uma interpretação e uma exposição das questões que eu vou já comentar com vocês e também está aqui no nosso link por escrito, que é o seguinte: eu usei como base o inglês, a ferramenta da prova, para tentar chegar nas devidas respostas. Vamos ver se isso vai dar certo. Essa prova exigia também muita maturidade do aluno, hein? Maturidade e conhecimento da prova prévia. O aluno que não sabe o que estava fazendo, foi lá hoje, vou ver como é que é, esse aluno certamente não teve um bom rendimento na prova. Mas tudo bem, vamos às questões. A primeira questão da prova de inglês, a respeito do texto que tem como título Public Humiliation, da crise econômica dos Estados Unidos, a questão 41 tem a seguinte informação que corresponde à resposta da alternativa B. A segunda linha do texto informa que só a partir de 1970 foi que a Bolsa de Nova York permitiu que bancos de investimento abrissem seu capital. Então, essa data é a referência para a resolução da primeira questão, letra B. A segunda questão trazia uma informação que era importante, que era The last holdout was Goldman Sachs, porque a pergunta queria saber qual que foi a importância, qual foi a relevância do banco Goldman Sachs. Foi o último entre os grandes a abrir o seu capital, e assim sendo a alternativa da 2 é a letra E. A questão 3 é uma questão que pede para dizer qual foi e qual é a maior desvantagem de se ter uma abertura de capital de bancos de investimento. Quando se abre o capital de um banco, o banco passa a ser cobrado por seus acionistas. E essa cobrança pode resultar em mais confiança se o banco estiver indo bem ou menor confiança se o banco estiver indo mal. Se houver uma desconfiança em relação a esse banco, rapidamente hoje no mundo globalizado e que as informações são tão rápidas e de que o dinheiro se transfere tão rapidamente no mercado, pode ser que um banco perca a sua segurança, a sua solidez em pouco tempo, como foi o caso em parte com o Lehman Brothers. Claro, havia muitos problemas, mas em parte foi essa especulação do mercado de tá caindo, todo mundo tira o dinheiro, o banco se desmoronou, tá bem? E essa é a temática do texto. E uma coisa importante para a resolução toda da prova, deixa eu já esclarecer. Go public, aqui no texto do banco, o go public é abrir o capital, não é apenas ir a público ou iniciar suas operações. To go public é deixar de ser uma instituição fechada, limitada, e passar a ser uma empresa que tem ações negociadas na Bolsa de Valores.
Tá bem? Bom, seguindo a resolução então, na questão 3. Qual foi a maior desvantagem? A desvantagem foi a especulação, que resultou na queda da confiança dos bancos, e a resposta da 3 é a letra A. Eu contei toda essa historinha, né? Você pode ter achado um pouco estranho, mas ela teve uma razão. É porque essa historinha ela resolve uma boa parte das questões, inclusive a questão 44, que reforça a resposta A. Na 44, A. Veja o que ela diz. A alternativa A tem como resposta Avoid financial decisions that could be misinterpreted by the public. Então, o que o banco precisa fazer nas suas operações diárias? Evitar decisões que possam ser mal interpretadas. Por quê? Qualquer falta de comunicação adequada ou confiabilidade que falte ao banco pode levá-lo à ruína. Então, 3A e 4 também A. A questão 5, uma questão específica, fala do termo referendum market. O termo referendum market no texto retoma a expressão minute-to-minute referendum. Isso se traduz na forma de preço das ações, que vem logo na sequência do texto. E essas ações, o preço dessas ações, variam minuto a minuto. Então a resposta da 5 é a letra C. Questão 46. Pergunta o seguinte: de acordo com a informação do artigo, o que você tem como alternativa? E aí a gente lê o texto e descobre. Quando há desconfiança por parte de clientes e investidores, a imagem do banco fica fragilizada. Você já ouviu essa história de mim antes, né? O resultado disso é um só, o agravamento da situação da instituição no mercado. 6A é a resposta. 7. Qual o indicador público mais forte que uma instituição esteja em má situação? Então, o que o mercado diz que demonstra que o banco não está indo bem? O terceiro parágrafo traz a seguinte informação, que existem problemas referentes aos clientes, aos credores, há problemas de transação, de liquidez dentro do banco, mas nada parece mais assustador do que o preço das ações tendendo a zero. E olha, essa informação que me permite marcar a 7 como resposta à letra C é o superlativo da questão que pergunta most likely considered the strongest. Strongest é o mais forte. Se é o mais forte de todos, então nothing looks scarier than a stock price that's heading toward zero, como você leu junto comigo aqui na tela, tá? Questão 47, resposta C. A questão 48 já fazia referência ao último parágrafo no finalzinho do texto. Era um exemplo citado com a Procter & Gamble e em comparação aos bancos de investimento. O que acontece? Quando há falta de credibilidade com o banco de investimento, a sua imagem cai imediatamente no preço das suas ações. Na Procter & Gamble, não. Se há um problema com a imagem da empresa ou com as ações da empresa, e isso seja um fator instantâneo, ninguém vai deixar de comprar sabão dessa empresa, como era exemplo do texto do sabão Tide. Então, essa é a diferença. No banco, caiu a credibilidade, o banco cai, tem queda imediata. No caso da Procter & Gamble, isso não é tão imediato. Então, 48 da sua prova é alternativa D a resposta. A questão 49 trazia o seguinte, que o texto enfatizava o problema do banco Lehman Brothers. E qual foi o problema do banco? O texto por vários momentos dizia, não faltou dinheiro em caixa, porque ainda tinha até uma linha de crédito com o governo. O que faltou foi confiança. A credibilidade acabou com o banco Lehman Brothers. 49, letra E é a resposta.